Peguem o café que o papo vai ser quente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, o canal Café com Pepeca. Aqui é um podcast onde a gente vai conversar sem tabus sobre saúde feminina. Se você está chegando aqui agora, vamos entender um pouquinho como que funciona. Qual que é a ideia desse podcast? A ideia é que você possa juntar suas amigas no final de semana para tomar um cafezinho enquanto assiste o podcast e tira todas as suas dúvidas sobre saúde feminina. Hoje a gente vai falar sobre métodos anticoncepcionais. Qual o melhor método anticoncepcional? Como que eu devo escolher meu método anticoncepcional? E se você está chegando agora, eu sou a doutora Giane Fuli, ginecologista e obstetra, e tô aqui para esclarecer todas as suas dúvidas. Então já sabem, peguem o café que o papo vai ser quente. E aí eu dividi o nosso episódio em 4 blocos, basicamente, e a gente vai falar dos principais métodos. Depois, se vocês quiserem, comentem aqui que a gente pode fazer aí um episódio sobre algum método especificamente, porque é impossível, gente, a gente falar tudo sobre método anticoncepcional em apenas 1 hora. Então eu vou dar aquele apanhado geral para esclarecer melhor em termos gerais, eficácia, como que eu devo optar por um método, se hormonal ou não hormonal, quais são os métodos disponíveis, né? E aí, se vocês quiserem, comentem aqui que a gente produz um episódio só sobre aquele que você quer saber em detalhes, tudo bem? Então, a pergunta que eu mais escuto no consultório é a seguinte: doutor, eu vim aqui, eu vou começar a minha vida sexual, ou eu estou usando um método que eu não sei se é o mais adequado para mim e eu quero saber qual o melhor método. Eu quero usar o melhor método anticoncepcional. E a resposta é sempre a mesma, tá? Não existe um melhor método anticoncepcional, gente. A gente tem que avaliar alguns fatores para a gente chegar à conclusão de qual é o melhor método para você. Então, cada mulher, cada casal é único. E o contexto em que ele está inserido, esse casal, também é único. Então, às vezes, o que é o melhor método para mim, não é o melhor método para você. E a gente precisa levar isso em consideração ao escolher o método, tá? O método ideal seria aquele mais eficaz, mais barato, tá? Com menor custo e sem nenhum efeito colateral. Esse é o método que queremos, mas infelizmente esse método ainda não foi inventado, tá? Então a gente sempre vai ter um preço a pagar. Eu brinco que todo método, até os métodos naturais, tem um preço a se pagar. E você vai ter que ver se você está disposta a pagar por ele ou não, tá? Então, que fatores podem interferir aí na escolha desse método anticoncepcional? Primeiro, a idade. Então, quando a gente está pensando na questão idade, existem mulheres acima de 40 anos, por exemplo, não pode usar qualquer tipo de hormônio. Existem métodos ali hormonais mais adequados acima dessa idade. Quando a gente está pensando numa jovem, numa adolescente, também não vou utilizar qualquer método. Depende se a paciente já começou ou não a vida sexual, né? Por exemplo, como que eu vou oferecer um DIU, um dispositivo intrauterino, que deve ser inserido via vaginal, para uma paciente que ainda não começou a vida sexual, que está se preparando aí para o casamento, ou que quer casar virgem, ou que está se guardando ali para o namorado, para o príncipe encantado, ou que ainda não tomou a decisão simplesmente de começar a vida sexual. Não é possível. Então, a gente tem que adequar a realidade de cada paciente. A gente também tem que levar em consideração, além da idade e a questão de ter ou não iniciado já a vida sexual, a gente tem que levar em consideração o contexto religioso e cultural dessa paciente. Existem mulheres que vão buscar um método anticoncepcional mais natural porque suas religiões não permitem o uso de alguns métodos. E não cabe ao ginecologista impor o que ele pensa para a paciente. Cabe ao ginecologista colocar na mesa, como está aqui em cima, os métodos, explicar a vantagem e a desvantagem de cada um desses métodos e permitir que a paciente faça a escolha por aquele que ela acha mais adequado para ela, ciente aí da taxa
de eficácia, né, dos riscos, dos benefícios. Tudo bem? Então, às vezes a pessoa acha assim, eu quero fazer tabelinha. Tabelinha não é método anticoncepcional? É método anticoncepcional. É um método natural, que a gente já vai falar sobre ele. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, meninas, é o histórico de saúde. Então, algumas doenças não permitem o uso de qualquer método anticoncepcional. Isso também tem que ser levado em consideração e discutido com o seu médico, tá? Outra coisa, facilidade do uso. Esse aí é o campeão. Por exemplo, e eu sempre falo isso para os pacientes. Vamos supor, para mim, Jeane, eu usei anel vaginal mais de 10 anos da minha vida. Eu acho que entre os métodos hormonais, para mim, é o que faz mais sentido, com menos efeitos colaterais, enfim. Mas eu sou ginecologista. Eu não tenho nenhum bloqueio, nenhuma dificuldade de manipular minha própria vagina, certo? Tem pacientes que não conseguem utilizar um absorvente interno. Para elas, a manipulação da vagina é algo surreal, impeditivo, né? Eu não consigo, eu tenho medo, eu acho que eu vou perder o método lá dentro, enfim. Tem gente que acha que a vagina é um buraco negro onde se perde as coisas, né? Então, para essa paciente, não adianta eu falar que é um bom método se para ela não faz nenhum sentido usar e ela tem medo de usar. Então, a gente tem que levar em consideração isso também. Agora, muitas vezes o que eu vejo no consultório é que quando eu falo que existe esse método, a paciente nem nunca ouviu falar, como se fosse algo novo, algo que acabou de chegar no mercado. E eu tô contando para vocês que eu já usei por mais de 10 anos, dos 20 aos 30 anos de idade, então não é nada novo, já tá há muito tempo. A gente só não conhece, mas a partir de hoje vocês vão conhecer todos, tá? Outra questão é a questão do acesso, dependendo do custo. Tem métodos que são mais caros, tem métodos que são mais acessíveis. Então, nem toda paciente tem condição de dispor aí de um método que custa, digamos assim, R$100 por mês, tá? Mas quanto a isso, eu quero fazer uma observação. O que eu falo com as minhas pacientes? Tem método que é mais caro, mas geralmente o método que é mais caro, ele tem um melhor custo-benefício em termos de efeitos colaterais, tudo bem? E aí eu vou desafiar vocês a dar um pulinho na farmácia e ver quanto custa a lata de NAN, tá? Vou desafiar a vocês a irem no supermercado e ver quanto custa o pacote de fralda descartável. Então, quando a gente bota na balança esses custos, e eu tô falando de custos que são básicos com a chegada de um recém-nascido, e existem muitos outros, quem já é pai aqui, mãe, vai saber, vale a pena, porque o custo é muito menor do que o custo de ter um filho, ainda mais não estando preparado, nem financeiramente e nem mesmo emocionalmente, psicologicamente, para ter um filho. Então, essas coisas também têm que ser colocadas na balança, tá? Então, o que adianta? Ah, não, eu uso pílula. Tem gente que fala assim, não me dou com anticoncepcional. Aí eu pergunto, o que você já usou? Ela já usou mais de 10 tipos de pílula. Mas existem outros hormônios que não estão na forma de pílula. Ela às vezes não se dá bem com a pílula porque sente náusea, enjoo com a pílula, mas que com outro hormônio, com outra via de administração, que não passe ali pelo trato gastrointestinal, ela não vai ter esse efeito colateral e ela se adequaria com o uso do hormônio. Mas às vezes não quer fazer um investimento um pouquinho maior, né? E que é muito mais barato do que ter neném. Então pensem sobre isso, tá? Então a primeira coisa a se falar é isso. Não existe, encerrando esse primeiro bloco, um método 100% seguro, eficaz, isento de efeito colateral. A gente tem que avaliar todos esses pontos e ver o que faz sentido para você, tá? E aí, pensando nisso, a gente vai começar falando a partir... quando eu escolho um método, a maioria das pessoas, elas estão preocupadas com eficácia, tá? O que mais eficaz? Como que a gente quantifica a eficácia de métodos, tá? A Jeane não tira isso da cabeça dela e nem os outros médicos tiram isso da cabeça deles. Existe uma tabela de comparação de eficácia de métodos anticoncepcionais que eu vou mostrar aqui para vocês, que chama tabela de índice de Pearl, tá? O que o índice de Pearl conta para mim? Ele conta para mim quantas mulheres engravidam usando aquele método de forma correta
depois de 1 ano de uso, em cada 100 usuárias, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês essa tabelinha mostrando, aqui tá todos os métodos hormonais no caso e de barreira, tá? Só não tem os naturais listados aqui, tá? Então, quando a gente compara, por exemplo, a taxa de falha, né, de o número de gravidezes em cada 100 mulheres usando esse método, tá? A gente vai ver que os implantes hormonais, tá? Que é o Implanon, conhecido no mercado como Implanon, e vale lembrar que esse é o único implante que está liberado pela Anvisa para uso como método anticoncepcional. Ele tem uma taxa de falha ali com o uso correto de 0,05. Ah, e eu já quero aproveitar para contar para vocês que não existe nenhum método 100% seguro. Não existe. O único método 100% seguro se chama abstinência sexual. Mas acho que ele não está na mesa, né? Então a gente vai ter que escolher algum outro. Então o implante, prestem atenção aqui. Se vocês olharem aqui na minha tabelinha, o implante ele é o mais seguro. Ele é mais seguro do que vasectomia, tá? Ele é mais seguro do que esterilização feminina, que é a laqueadura. Então, ele é um método reversível, que pode sim ter seus efeitos colaterais, que a gente vai discutir, mas que ele é mais seguro do que a esterilização, que é irreversível. Então, a gente também tem que pensar nisso quando a gente opta pelo método. Tudo bem? Muitas mulheres acham que o DIU não hormonal é mais seguro porque ele a mulher não precisa tomar, né? Então, que ele seria mais seguro. Mas eu vou explicar depois para vocês que dependendo do método, ele não é mais seguro. E se eu comparar os hormônios com o DIU é menos seguro do que todos os hormônios, inclusive pílula tomada corretamente, tá? Então, o DIU ali, ó, tá em 4º lugar, ele falha 0,6, isso significa que ele tem uma eficácia de 99,4%, tá? O DIU hormonal é mais seguro, porque ele vai, na maioria das vezes, impedir a ovulação. Então, ele vai ser ali, ó, 99,8% seguro. Aí vem os outros métodos hormonais que a gente conhece, que tem uma taxa ali variando de 99,7%. E quando a gente vê aqui, Jane, mas aqui tem o 3, ó, esse aqui falha. Isso aqui eu uso quando aquela paciente toma errado, sabe? Ou esquece, não toma no horário, não observe as contraindicações, os efeitos colaterais, aí a eficácia do método vai cair, tudo bem. Mas se você usar certinho, olha a taxa de eficácia de todos os métodos hormonais, são mais ou menos a mesma coisa. Uma taxa de falha de 0,3. Entre todos esses, né, o de maior falha seria o preservativo feminino, porque ele, se você usa certinho, o que é usar certinho, gente? Vai ter relação, o pinto tá encapado, tá? Pinto encapado, a gente encostou o pinto na periquita, tá de camisinha, essa aqui que é a eficácia, só 2%, porque ele só vai falhar, ele vai falhar 2% das vezes, porque ele só vai falhar se a camisinha estourar, né? Agora, por que as pessoas engravidam usando camisinha? Vai para 15% o uso rotineiro, porque as pessoas tendem a querer brincar de roleta russa, né? Vamos dar uma colocadinha e vamos colocar a camisinha só para gozar, só para ejacular. Aí a eficácia vai diminuir, obviamente. Aí você vai ter uma chance muito maior de engravidar e a taxa de falha dele vai ser de 15%, tá? Então, pensando ainda nessa questão, a gente tem o preservativo feminino, os espermicidas, que são substâncias químicas que matam os espermatozoides, mas que eles não são usados habitualmente isolados, eles são usados geralmente associados a outro método, né? Nenhum método. Se eu não usar nada, qual que é a minha chance de engravidar se eu não usar nada ali em 1 ano de uso? Minha chance de engravidar varia de 85% a 90%, tá? Não é assim, a primeira relação eu vou engravidar também, não. Ai, doutora, mas eu engravidei na primeira relação, né? Tinha que ser, né, meu amor? É muito sortudo, né? Mas a maioria demora um tempo, gente, para engravidar. Só que aí, no final de 1 ano, a maioria dos casais no final de 1 ano engravidou. Tudo bem? E não tá aqui, mas a gente tem que falar dos métodos naturais.
Os métodos naturais, eles vão ter taxa de falha variando de 30% a 40%. Mas eles funcionam mais da metade das vezes. Então, são métodos? São métodos. Mas é um método que falha mais e que você vai ter menos controle, tá? Por isso que a gente acaba, muitas vezes, não elencando eles aqui. Então, uma vez que vocês entenderam que todos falham, e de acordo com essa tabela, é que é dito que os implantes são os métodos mais eficazes que existem, tá? Mas a gente tem que ver se ele é o melhor para você. E aí a gente vai discutir cada um desses métodos aqui para você ver o que funciona melhor para você. Mas você vê que a taxa de sucesso do método é muito boa. Agora, falha. Então, eventualmente, a gente vai ver aqui pacientes falando assim, às vezes nas redes sociais, olha, eu usei o DIU e engravidei, eu usei injetável e engravidei. Gente, se usar certinho, a chance de engravidar é pequena, mas pequena não é nunca, tá bom? Então tenham isso na cabeça, mas vocês têm que escolher aquilo que faz mais sentido para vocês. Jeane, tô numa fase da minha vida que eu não posso engravidar de jeito nenhum. Tô fazendo uma faculdade, tô fazendo um mestrado e doutorado, não cabe uma criança na minha vida. Então, nesse momento, talvez faça sentido você escolher por um método mais seguro, tá? E aí, só a camisinha às vezes não é interessante, né? Lembrando que a camisinha, ela evita doença sexualmente transmissível e não só gestação. Eu tô falando exclusivamente de método anticoncepcional. O ideal seria associar a camisinha com mais um método para que você se sinta completamente segura, tanto contra infecções sexualmente transmissíveis, quanto uma gravidez indesejada. Mas aí, quando a gente pensa em eficácia, não, Jeane, eu vim aqui porque o que faz mais sentido para mim é o método mais eficaz. Eu não posso engravidar de jeito nenhum. A gente acaba caindo, até por conta dessa tabela, né? Os mais seguros e reversíveis são os métodos hormonais. Não tem como fugir disso, gente, tá? E aí, hoje a gente vê na mídia, nas redes sociais, falando-se muito sobre o porquê que tomar hormônio faz mal. As pessoas estão aí endemonizando os hormônios como se o hormônio fosse a pior coisa do mundo. Mas eu gostaria de fazer aqui um apanhado com vocês de como surgiram esses métodos e o quão fã eu sou desses métodos, tá? Por isso que ele tá no meu bloco 2, a gente vai começar falando de hormônios, tá? O que acontece? Antes da década de 50, tá? A gente não tinha métodos anticoncepcionais, não existiam drogas que eram efetivas e seguras para evitar gestação. Então, só restavam às mulheres os métodos naturais. Mas como eu mesma disse para vocês, a taxa de falha chega a 40%. Então, a mulher eventualmente engravidava e tinha uma gestação ali não planejada que ela não estava querendo naquele momento. Foi aí que alguns pesquisadores conseguiram, na década de 50, lançar os primeiros métodos hormonais, que foram as pílulas anticoncepcionais, tá? Ele foi criado na década de 50. Mas ele se tornou popular e chegou no Brasil, assim, chegou na década de 60 no Brasil, mas só se tornou popular na década de 70. Então, na época, né, as pessoas tinham medo de usar, não usavam. Só que foi a chegada do anticoncepcional que permitiu que acontecesse duas coisas, tá? A revolução feminista e a liberdade sexual. Não estou aqui, eu não sou feminista, não estou aqui para discutir questões políticas, mas a gente não pode negar que os métodos anticoncepcionais, hormonais, permitiram que a mulher tivesse controle sobre a decisão de quando eu vou conseguir engravidar com segurança. E isso permitiu que a mulher entrasse para o mercado de trabalho a todo vapor, o que antes não era possível. Porque mesmo que a mulher trabalhasse fora antes disso, quando ela engravidava, ela acabava tendo que deixar o seu trabalho porque a família era prioridade e ela tinha que cuidar dos seus filhos, né, gente? Então, a mulher acabava não tendo aí uma carreira muito sólida e acabava não estudando muito. Então, se vocês virem aí as mulheres dessa época, raras são aquelas que fizeram uma faculdade, né?
Então, o anticoncepcional, ele permitiu que a gente conseguisse fazer isso, o que antes a gente não conseguia, não era possível. Então, ele trouxe essas duas discussões e essa possibilidade. Na época, ele foi uma revolução no mundo médico, tá? Na minha opinião médica, eu acho que outros médicos podem discordar, na minha opinião, ele é a terceira droga mais importante criada na medicina. A primeira, na minha opinião, foram os antibióticos, né? Porque antes, na Primeira Guerra, as pessoas morriam de infecção por causa de uma unha encravada, né? E a partir dos antibióticos, a gente aumentou a perspectiva de vida com o controle das infecções bacterianas. A segunda droga mais fantástica, da minha opinião, são os anestésicos. Porque imagina você sofrer um acidente e ter que fazer uma amputação ou uma cirurgia à base só de bebida alcoólica e sem anestésico, gente. Isso é uma coisa que para mim é impensável. Eu acho que eu nem seria médica nessa época porque eu não ia conseguir operar alguém gritando, entendeu? E a terceira droga, na minha opinião, é o anticoncepcional. Porque ele permitiu essa questão da mulher entrar para o mercado de trabalho e da mulher decidir quando ela quer ter filho. Então, tirou a decisão do plano das ideias para o controle de fato. E foi aí que as mulheres vieram aí para o mercado de trabalho a todo vapor e assumiram muitas posições importantes, carreiras importantes. Foi aí que foram regulamentadas as leis de maternidade, né, o direito à amamentação e tantos outros direitos que nós conseguimos depois. Então, para mim, essa droga é fantástica porque ela permitiu isso, tá? Então, já que vocês já estão nesse contexto e entenderam o porquê da importância, né? A gente tem que falar que tudo que é bom, ele não vem só com coisas boas. É claro que vai ter efeitos colaterais. Um analgésico tem efeitos colaterais. E aí, é por isso que hoje os anticoncepcionais e os hormônios são as drogas, uma das drogas mais estudadas na medicina. Porque a gente tem cada vez mais conhecimento para usá-los ali com menor dose, maior eficácia. Mas lá no início, tinha muitos efeitos colaterais mesmo, o que levou à crença aí de muitas superstições relacionadas a esses hormônios, que persistem até hoje. Então, às vezes a pessoa falava assim, lá no início a droga, ela tinha uma dose muito alta para conseguir inibir a ovulação. Então, o que acontecia? Quando a pessoa parava de usar, ela ainda demorava ali 3, 4 meses a voltar a ovular, porque ela estava ali com uma sobrecarga de hormônio no organismo. Então, criou-se aquela ideologia de que o anticoncepcional atrapalha engravidar. Quando eu parar de usar o anticoncepcional, eu vou ter dificuldade de engravidar. Mas isso são lendas urbanas, gente, porque hoje a dose é tão baixa, mas tão baixa, que se você esquecer um comprimido da cartela, você já corre risco de engravidar. Se você tomar no horário errado, você já corre risco de engravidar. Então, hoje são drogas muito seguras com mínimo de efeitos colaterais, tá? Mas isso interferiu aí nesse medo aí dos hormônios também. Outra coisa que interferiu quando lá no surgimento do anticoncepcional é que a maioria das mulheres, elas, acreditem, tá? Esse dado que eu vou falar, elas gostam de menstruar para saber que tá tudo bem, tá? Então, quando o inventor do anticoncepcional inventou o anticoncepcional, ele tinha inventado uma droga que inibia a ovulação para que a mulher, ele pensou assim, olha, ela vai conseguir decidir quando vai engravidar e não vai menstruar. Vai ficar super feliz, porque deve ser muito chato menstruar e ninguém gosta de menstruar. Só que por questões culturais e religiosas da época, não pegou. Como eu te falei, foi criado na década de 50 e ele só se popularizou 20 anos depois. E por que não pegou? Porque as mulheres achavam assim, não, uma coisa que faz eu parar de menstruar não é de Deus, vai me fazer mal. Tá? E aí, o que o pesquisador fez? Ele foi buscar uma droga que mantivesse a eficácia, mas que ele pudesse fazer uma pausa que permitisse a mulher ter um sangramento, para ela achar que estava menstruando, tá? E querer usar um remédio. Foi isso que aconteceu. E é por isso que surgiram ali aqueles esquemas de pílula. Tem algumas pílulas que usa 21 dias para 7 para a mulher ter um sangramento e ela achar que está menstruando e achar que está tudo bem e continuar usando o remédio. Depois vieram drogas mais modernas com pausa de 4 dias. Ou depois vieram drogas que nem pausa tem para a mulher que não quer menstruar. Então isso fica a gosto do freguês.
Mas para vocês verem como a questão religiosa e cultural interfere na escolha do método, né? Mas o que a gente vai falar? Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, existem hoje esquemas que são de 21 dias para 7 e esquemas que você pode fazer a pausa de 4 dias para sangrar ali naquele intervalo. E eu quero mostrar para vocês como que isso aqui funciona, por que isso aqui é eficaz e seguro, tá? Então, como funciona? Vou colocar aqui para vocês projetado. Antes de entender como que eles funcionam, a gente precisa entender como que é o ciclo da mulher. Então, a gente tem aqui, tá? O órgão genital interno feminino, que é o útero, os ovários, onde que produz os óvulos, que são as células reprodutivas, e as trompas, que quando a mulher ovula, o óvulo cai aqui na trompa e fica esperando fecundação. Se a mulher tiver uma relação sexual com ejaculação aqui no canal, o espermatozoide vai subir, vai se encontrar com o óvulo na trompa, vai acontecer a fecundação e ele vai vir se implantar nessa camada interna aqui, que aqui tá branquinha, parecendo um crochêzinho, que se chama endométrio, tá? Então, todo mês isso vai acontecer. Acontece, eu vou passar o próximo slide para mostrar para vocês. O que vai acontecer? Acontece um amadurecimento do óvulo no ovário. Esse óvulo ele vai crescer, vai amadurecer. E esse tempo de amadurecimento demora, em média, 14 dias. Então, uma mulher que tem ciclo de 28 dias, ela vai ovular no 14º dia do ciclo. Então, esse óvulo ele vai ser expulso do ovário ali para a trompa e vai ficar esperando. Se ela tiver uma relação no período fértil, que é justamente nesse período em que o óvulo está na trompa, tá? E esse óvulo vai durar ali cerca de 48 horas, viável nessa trompa. O espermatozoide, ele vai lá fecundar e depois ele vai andar esse caminho aqui e vai se implantar no endométrio. Durante esses 14 dias que aconteceu esse amadurecimento do óvulo, esse endométrio, ele engrossa, ele espessa. Para quê? Para formar um colchão de sangue que vai nutrir esse óvulo fecundado até a formação da placenta, tá? Agora, se a mulher não tem uma relação com fecundação naquele ciclo, o que vai acontecer? 14 dias depois que aconteceu a ovulação, os níveis de progesterona no sangue vão cair. E aí, esse endométrio vai desabar, ele vai descamar e vai sair aqui pela vagina em forma de menstruação. Então, o que é menstruação? É a descamação dessa camada do endométrio naquele mês que eu ovulei e não engravidei. E o que o anticoncepcional vai fazer? O anticoncepcional, ele vai enganar o seu cérebro, tá? Eu vou dar uma dose de progesterona diária para você, que vai manter os níveis de progesterona alto no seu sangue o mês inteiro. Então, o seu cérebro vai interpretar. Se tem progesterona alta, é porque aconteceu fecundação e tem placenta ali que assumiu a secreção de progesterona. Então, não vai ter queda desse hormônio. Se não vai ter queda desse hormônio, não vai acontecer menstruação, tá? E aí, o corpo não vai estimular, o cérebro não vai produzir o outro hormônio que estimula a ovulação novamente, porque ele vai pensar assim, ela já tá grávida. Então, a gente tá enganando o cérebro. Eu deixo a progesterona alta pro corpo achar que eu já tô grávida, tá? E aí, ele não estimula outro óvulo. Então, o que vai acontecer? O meu ovário, ele vai ficar em repouso, sem estímulo de óvulo. Então, meus óvulos vão ficar adormecidos, tá? E o meu endométrio não vai espessar. Então, eu não vou ovular. Então, mesmo que você tenha uma relação com ejaculação na vagina, sem camisinha, o espermatozoide vai chegar lá na trompa, não tem óvulo. Então, não tem como ter fecundação. Se não tem fecundação, não vai ter gestação. E por isso que os métodos hormonais são os mais seguros. Porque não vai ter produção de óvulo e não há possibilidade de fecundação, tá? Então, é isso. Então, em termos de eficácia, os hormônios são os mais eficazes, tá? Qual que é a desvantagem do hormônio? São justamente os efeitos colaterais. Então, entre os hormônios, a gente tem alguns, tá? A gente tem as pílulas, que eu mostrei para vocês. A gente tem o injetável, tá? Mensal. A gente tem o injetável trimestral, tá? A gente tem o DIU hormonal, que é igual a um DIU que a gente bota dentro do útero,
tá? Mas que ele vai liberar hormônio todos os dias ali, a progesterona todos os dias, e você não vai ter que lembrar de tomar o remédio todo dia. Então ele é mais cômodo, tá? A gente tem o implante, né, o Implanon, que a gente coloca aqui no braço, é tipo um bastãozinho de plástico que a gente insere aqui com uma agulha no braço, com anestesia local, e que ele vai durar 3 anos, e que ele vai liberando esse hormônio devagarzinho ali todo dia, dando essa informação para o nosso corpo, como se eu estivesse tomando a pílula todo dia, tá? Então a gente tem pílula, injetável, DIU, implante, tem o anel vaginal. Giane, anel vaginal, nunca ouvi falar disso. Vou mostrar para vocês. A gente tem o anel, do mesmo jeito que a gente tem o implante, que a gente coloca no braço e que ele dura 3 anos, e que a gente tem o DIU, que a gente bota dentro do útero e que ele dura de 5 a 7 anos, tá? O DIU hormonal. A gente tem o anel vaginal, que ele tem hormônios e que a gente introduz ele na vagina, tá? E a gente deixa ele lá 21 dias. E aí, no 22º dia eu tiro, faço a pausa de 7 dias para sangrar. Após os 7 dias de pausa, eu coloco o outro anel, tiro aquele, joga fora, boto um anel novo, tá? E repito o ciclo. Igual se eu estivesse tomando pílula, só que em vez de eu tomar todo dia, eu não preciso lembrar de tomar todo dia, porque eu boto o anel lá. Então, para quem esquece, para quem tem enjoo, para quem tem efeitos colaterais com a pílula, para quem toma outros medicamentos que podem interagir com a pílula, esse aqui não passa no fígado, não interage com outros medicamentos. Então, ele é absorvido direto pela parede da vagina. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Para qual câmera que eu mostro, equipe? Para essa aqui. Então, ó, aqui é um simulador, tá? De uma pelve, de uma vagina. E aí, como que a gente vai fazer? A gente vai introduzir o anel lá dentro, tá? Como se fosse um absorvente interno. E ele vai ficar lá no fundinho, tá? E aí, ele vai ficar liberando o hormônio ali todo dia. Giane, mas eu não vou perceber ele na hora da relação? Não vai me incomodar? Não, gente, não incomoda. Porque, como eu vou mostrar aqui pra vocês, a vagina, ó, ela é um tubo que ela só abre se entrar alguma coisa, senão ela fica assim, achatadinha. Então, quando eu coloco o anel aqui dentro, vou colocar para vocês verem, e é claro que eu vou empurrar esse anel lá no fundo com o meu dedinho, né? Ele tem que ficar bem lá no fundo para eu não perceber. Sentou, mexeu, sentiu o anel, ele tá superficial, ele tem que ficar lá no fundo. Então, ele vai ficar ali no fundo e eu não vou perceber o que está acontecendo. Mas o meu parceiro vai perceber? Não. Por que que não? Porque esse anel, ele é um anel de silicone. Então, ele tem a textura muito maleável. O homem, ele não tem sensibilidade discriminatória na ponta do pênis. O que é isso, Jeane? O que acontece? Por exemplo, se eu fechar os seus olhos e te der algo na sua mão para você palpar, por exemplo, você fecha os olhos e eu te entrego esse objeto na mão. Você palpando de olho fechado, você sabe que é uma caneca. Porque você consegue, com a ponta dos dedos, discriminar o que está aqui. O pênis não tem essa sensibilidade discriminatória. O pênis, ele tem uma sensibilidade tátil. Ele sente que está tocando alguma coisa, mas ele não sabe o quê. Então, numa mulher que não usa anel, ele vai tocar o colo do útero. E o colo do útero, ele tem consistência de ponta de nariz, que é a mesma consistência do anel. Então, para o homem não faz diferença. Ele não percebe se é uma coisa ou outra, tá? Então, não faz diferença para o homem. E aí, você não tem que lembrar de tomar todo dia. Quando chegar na época da pausa, você vai tirar. Como é que eu vou tirar? Introduzir o dedinho na vagina, sente o anel, pega ele lá, laça e puxa, tá? É bem fácil, a gente ensina a colocar no consultório, tá? E para quem tem dificuldades de colocar o anel, existe ainda a possibilidade de você usar um aplicador como esse, que é tipo um insertor de absorvente interno, vocês já viram? Tá? Então, a gente introduziria eu não consigo colocar sozinha. A gente introduz um anelzinho lá, ó, tá? Introduz isso na vagina e aperta, aí ele vai ficar lá dentro. E aí você guarda um insertor, lava e guarda para usar no mês que vem de novo. O insertor é vendido separadamente, ou o seu ginecologista pode tirar de amostra grátis, tá? Quando eu tenho, eu dou para as minhas pacientes que querem usar o anel. Assim como o anel, ainda tem um método que eu não falei hormonal, que é o adesivo. Vocês já viram aquele adesivo que a gente usa para parar de fumar? Tá? Existe um adesivo anticoncepcional. Sim, existe. Vantagens, mesmo o anel. Não interage com outros medicamentos. Não dá náusea, não dá enjoo, não dá vontade de vomitar. Você não precisa lembrar de tomar todo dia.
E a única diferença é que o anel a gente precisa deixar ele lá 21 dias e trocar uma vez por mês. E o adesivo tem que ser trocado uma vez por semana. Então eu vou abrir aqui para mostrar para vocês como que é o adesivo. Ele é tipo um band-aid, tá? A gente abre, ó. E aí vem o adesivinho lá dentro, ó, da cor da pele, que é para você poder colar e não ficar muito evidente aonde você colar. Você vai colar na pele e vai trocar uma vez por semana. Se eu colei numa segunda, eu troco toda segunda. Uso 3 semanas seguidas, quarta semana eu faço pausa, na quinta semana eu recomeço. E é isso. Então, ele é absorvido pela pele. O hormônio é liberado e absorvido pela pele. Então, não tem esses efeitos colaterais gastrointestinais da pílula, tá? E isso é uma vantagem. Qual é a desvantagem tanto do adesivo quanto do anel? Custo. Eles são mais caros do que o anticoncepcional. Hoje a gente tem anticoncepcionais variando aí de 20 a 80 reais, mas existem anticoncepcionais de 20, né? E o adesivo e o anel, eles estão girando em torno de 100 reais, tá? Então, é o que eu falei, é mais caro? É, mas você tá ganhando menos efeitos colaterais, então você vai ter uma adesão maior eficácia, porque você não vai esquecer de tomar, se você é uma esquecedora, né? E é mais barato que o NAN e que a fralda, né, por mês, né, gente? Então, voltamos a esse ponto. Quais são as desvantagens? Então, quando eu penso nos hormônios, né, ainda falando de hormônio, independente se é pílula, pílula, injetável, o que seja, a gente tem 2 categorias de hormônio. Tem mais de 30 tipos de hormônio no mercado, mas eles estão basicamente divididos em 2 categorias, tá? A gente tem o hormônio combinado, que ele tem 2 hormônios, estrogênio e progesterona, tá? Lembra que eu falei que o que faz efeito é a progesterona, para enganar o cérebro, tá? Mas o combinado, ele vai permitir esse estrogênio associado à pílula que eu tenha aquele sangramento programado, que não é menstruação de fato, mas que as pessoas acham que é menstruação, sempre na data que eu planejar, que vai ser sempre na pausa. Então, se eu uso um método como no anel, e no adesivo, na pílula, eu uso 21 dias para o 7, eu vou sangrar sempre na pausa, tá? E eu consigo garantir que eu vou sangrar sempre na pausa. E a paciente tem um planejamento do sangramento dela, menstruação, que não é menstruação, sangramento. Agora, existem categorias de hormônios que é só progesterona isolada, então eles têm menos hormônio. Consequentemente, também podem ter menos efeitos colaterais, mas eles são de uso contínuo. A gente usa esses hormônios de progesterona isolada em situações especiais. Que situações especiais? Mulher amamentando, porque na amamentação a gente não pode dar estrogênio para não secar o leite. Então, mulher amamentando. Ou pessoas com obesidade, porque senão aumenta o risco de trombose, tá? Pessoas que já têm um histórico de trombose, AVC, não podem usar pílulas nem hormônios combinados. E aí ela tem que usar só progesterona isolada, tá? Ah, mas eu fiquei sabendo que quem teve trombose não pode usar hormônio. Pode, mas não pode ser os combinados. Tem que ser só a progesterona isolada, tá? Então tem que ter esse cuidado. E pessoas com enxaqueca. Então, se eu tenho uma enxaqueca, que é uma enxaqueca que a gente fala com aura, que é aquela enxaqueca que vem associada com algum outro sintoma, tipo dor de cabeça, vontade de vomitar, essa pessoa tem o maior risco, se eu der estrogênio para ela, de ter um AVC ou um problema, né, de trombose aqui na cabeça. Então, para essas pessoas, a gente não pode dar nenhum hormônio combinado. Aí a gente vai dar só progesterona isolada. Isso é uma vantagem da progesterona isolada. Giane, então por que eu uso métodos que têm o estrogênio se é ele que pode dar os efeitos colaterais graves, que é a trombose e o risco de AVC? Porque esses riscos são muito raros, mas muito raros mesmo, né? E se você procurar um ginecologista para ele fazer uma anamnese, escolher e saber os seus fatores de risco, ele vai escolher o método mais adequado para você. E se você tiver qualquer um desses riscos, ele não vai te prescrever um hormônio combinado, tá? Mas, quando eu uso o hormônio combinado, eu consigo programar o sangramento. Quando eu uso progesterona isolada, eu não tenho como saber qual vai ser o padrão de sangramento. Vai depender da adaptação de cada organismo. E existem 3 tipos de sangramento prováveis usando qualquer método de hormônio com progesterona isolada. Então, quais são os 3 tipos de padrão de sangramento? Eu posso ter
ou mesmo usando contínuo, direto, sem parar, que é o caso dos implantes, do DIU, da pílula de progesterona e do injetável de progesterona. Eu posso ter um sangramento, mesmo usando contínuo, todo mês, como se fosse uma menstruação, como se eu estivesse fazendo pausa, mesmo não estando fazendo pausa. Eu posso ter um sangramento irregular e frequente, nunca sei quando vou pingar, tá? E eu posso ter um sangramento esporádico, irregular e infrequente. Ah, fico 2, 3 meses sem sangrar, depois menstruo, sangro 10 dias. Ah, fico mais 6 meses sem sangrar, depois fico pingando vários dias. A gente não tem como saber, vai depender de cada um. Independente do padrão de sangramento que a mulher tiver, a eficácia do método não muda. Isso que a mulher tem que entender. Só que isso enche a paciência, porque você usa um remédio para não menstruar e você fica toda hora sem saber se vai sangrar, se não vai sangrar. É por isso que, na maioria das vezes, a gente opta por hormônios combinados, porque a gente tem maior controle do sangramento, tá? Então, em relação a riscos, efeitos colaterais, vantagens e desvantagens, acho que os hormônios são esses. Então, a vantagem é que são os mais eficazes, os mais seguros, né? Desvantagem são os possíveis efeitos colaterais e contraindicações. Para fechar, hormônio, que é esse nosso segundo bloco, que é o mais longo, não pode usar quem já teve quem já teve AVC, quem já teve trombose, não pode usar hormônios combinados, teria que usar só progesterona isolada. E dependendo do caso, se for se for algumas doenças hematológicas específicas, nem a progesterona isolada. Aí tem que individualizar cada caso. E em algumas situações especiais, só se pode usar progesterona isolada, tá? Então é isso. De métodos hormonais são esses. Agora a gente vai falar, no bloco 3, de métodos não hormonais, tá? Métodos não hormonais e não naturais. Então, quando a gente fala de métodos não hormonais, então não estou usando hormônio, entre eles o mais seguro vai ser o DIU, que pode ser tanto de cobre quanto de prata. Só o ligamento que vai estar ali é que muda, mas os dois são um dispositivo que a gente bota dentro do útero, que ele vai criar um ambiente inóspito ao espermatozoide, tá? Ele vai matar o espermatozoide na maior parte das vezes, e aquele espermatozoide que eventualmente passar, então assim, o espermatozoide passou mesmo com o DIU lá dentro, não morreu. E se acontecer a fecundação, a mulher acaba não engravidando, porque o DIU também tem uma ação em tornar o ambiente aqui impróprio para a implantação do embrião, do óvulo fecundado. Então, o que acontece? Para a medicina, só existe gestação depois que acontece a implantação do óvulo fecundado aqui dentro do útero. Então, Jeane, o DIU é considerado abortivo? Para a medicina, não. Porque para a medicina só tem gestação depois da implantação do óvulo fecundado. E o DIU não permite, mesmo que ele não mate o espermatozoide, tá? Agora, eu gosto de explicar isso sempre no consultório, porque como eu falei, a questão religiosa interfere na escolha do método. E para algumas religiões, a partir do momento que acontece a fecundação, há vida. E para essas religiões, esse método pode ser considerado abortivo. Então, para a medicina não é considerado, mas para algumas religiões, sim. Aí você vai ter que ver e discutir com o seu médico, né, o que a sua religião pensa sobre isso, tá? Então, eu gosto de explicar isso para o paciente. Como eu disse, a decisão é dela. Porque o que acontece? A fecundação, como eu mostrei anteriormente, ela vai acontecer na trompa, né? Mas o óvulo fecundado, ele não vai conseguir se implantar porque esse DIU gerou um processo inflamatório na parede do útero, no endométrio, que não permite a implantação naquela camada que eu expliquei antes, né? Quando eu falei que essa camada se prepara para receber o óvulo fecundado, tá? Então, qual que é a vantagem desse método? A vantagem desse método é que ele não utiliza hormônios. Então, se a paciente tem contraindicação para uso de hormônio por algum motivo, por exemplo, a paciente teve câncer de mama, ou ela tem algum tumor dependente de hormônios femininos e ela não pode de jeito nenhum usar. Ou a paciente teve uma trombose e não quer usar a progesterona isolada porque ela tem medo, tá? É um método, né, não hormonal mais seguro. Só que a gente tem que ver se atende essa questão religiosa, né? Atendeu, ela não acha que é abortivo, então beleza. Então a gente pode colocar
E aí, a vantagem é que não usa hormônio. Qual que é a desvantagem do método? Ele é um método invasivo, tá? Então, a inserção desse DIU pode ser feita tanto em consultório, com anestesia local, quanto no centro cirúrgico com sedação, aquela que você recebe uma anestesia na veia e vai dormir, né? E aí o método vai ser colocado. Mas se a gente optar por essa opção de inserção no centro cirúrgico, isso aumenta custo de colocação também. Então, é uma coisa que a paciente tem que pensar. Mas ele tem a vantagem dele durar, né? Dependendo se é o de prata ou de cobre, o de prata dura 5 anos, o de cobre dura 10 anos. Então, às vezes vale a pena o investimento, porque isso vai se diluir ao longo do tempo e vai ter valido a pena, né? Então, uma desvantagem é a questão da inserção ser dolorosa, tá? Tem paciente que coloca de boa, tem paciente que sente muito desconforto, isso depende do limiar de dor de cada paciente. Então, eu costumo dizer para o paciente, você tem que ver se você é uma pessoa resistente para dor ou não, né? Se você consegue resistir bem para dor, dá para botar no consultório. Se não, às vezes é melhor optar pela sedação, tá? E aí, como que ele é inserido? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Então, ó, aqui é meu úterozinho, né? Só que, então aqui é meu úterozinho, tá? Tá vendo a cavidade aqui? Ela tá replicada aqui, ó, tá? Que eu vou mostrar como que coloca. Então, esse DIU, a gente bota o paciente em posição ginecológica e ele vai ser introduzido com um insertor, tá? Então, o DIU tá aqui dentro, eu vou mostrar para vocês aqui na tela também, para vocês verem, para ver como é que ele fica. Passa mais um, por favor. Mais um. Aí. Então, ele vai ficar dessa forma aqui dentro. Então, aqui tá mostrando tanto o hormonal quanto o de cobre, mas agora eu tô falando do de cobre. Então, ele vem com um insertor, a gente bota a paciente em posição ginecológica, tá? Faz uma anestesia no colo do útero, para ela não sentir dor na hora que eu pinçar o colo. Então, a gente pinça o colo para puxar o útero e a gente introduz isso lá dentro do útero, tá? Lá dentro do útero, assim, tá? E aí a gente tem um insertorzinho, antes a gente mede o tamanho do útero para saber qual o tamanho, e aí a gente vai empurrar isso aqui lá dentro, gente. Quando eu empurrar, ele vai abrir lá dentro, eu espero um tempinho para ele abrir sozinho, tá? E eu venho tirando o insertor e o DIU fica, tá? Do jeitinho que tá ali. Ele tem que estar bem colocado para ele conseguir fazer a ação dele. Então, ele tem esse fiozinho de cobre ou de prata que ele é tóxico para o espermatozoide. Então, quando o espermatozoide tem ejaculação, o espermatozoide chega aqui na vagina, o que vai acontecer? Ele vai ficar tonto e não vai conseguir nadar. E aí ele morre ali e aí ele é eliminado e absorvido. Eventualmente, como eu disse, pode acontecer, eventualmente, de ter um espermatozoide ninja desses super homem, né? Que passe por tudo isso aqui e consiga passar e fecundar. Eventualmente, isso pode acontecer. E você vai ter ovulado. Então, usando o DIU de cobre, você vai ter seu ciclo menstrual normal. Então, você vai ovular, você vai sentir os sintomas ovulatórios, vai perceber muco, tudo certinho. Só que você não vai engravidar porque ele vai matar os espermatozoides e também vai criar esse processo ali inflamatório no útero para não deixar a implantação se eventualmente passar um espermatozoide ninja, tá, gente? Agora, o que acontece? A gente prefere inserir o DIU no consultório no período menstrual, porque no período menstrual o colo ele já abre naturalmente. Então, olha o que eu tenho que introduzir lá dentro. Olha o diâmetro. É grossinho. Se o colo estiver fechado, eu tenho que dilatar o colo para introduzir. Então, isso é que dói, tá? Se o colo já estiver abertinho, porque está no período ali de maior fluxo menstrual, isso vai entrar mais fácil, vai ter menos desconforto na inserção. Então, por isso que a maioria dos ginecologistas prefere inserir aí no período menstrual. Além disso, nesse período, a gente tem certeza de que a mulher não tá grávida, né? Então, eu vou botar uma coisa lá dentro, né? Se ela já estiver grávida, a introdução do DIU pode levar a um abortamento. Então, a gente toma esse cuidado para ter certeza que não vai introduzir esse dispositivo com a mulher já estando gestante, tá? Outra desvantagem do DIU, ele não é método
que evite infecção sexualmente transmissível. Então, o ideal é que a mulher que escolha por esse método, isso não é uma condição necessária, mas é ideal que seja assim, que ela tenha uma parceria fixa, tá? Porque se eu não tenho parceria fixa e eu tenho múltiplos parceiros, e se eu não uso camisinha com esses meus múltiplos parceiros, eu tô aumentando o risco de pegar uma infecção e essa infecção contaminar o meu DIU e a minha cavidade uterina. E isso pode gerar sequelas graves, tá? Então, se a mulher tem um único parceiro e que se confie que esse parceiro seja fiel, que não haja, que seja monogâmica essa relação, que não haja ali traição para ele não trazer nenhuma doença para casa, né? Essa mulher está exposta a menor gama de bactérias e então diminui o risco de infecção do DIU. Tá? Então, a paciente tem que estar ciente disso. Ah, Giane, mas eu sou solteira e eu quero usar DIU. Posso? Pode. Mas aí você tem que estar ciente que você não pode abrir mão de camisinha para não estar expondo o seu trato genital ao risco de uma infecção e aí de uma doença inflamatória pélvica que pode gerar uma sequela. Então, saber que método é uma coisa e evitar a doença é outra. Não dá para abrir mão da camisinha nesse caso. Tudo bem? Então, o DIU de cobre é isso, desvantagem. Além da dor na inserção, além do custo, se você quiser optar por uma inserção com sedação, a gente tem mulheres, mas isso não acontece com todo mundo. Como ele é um corpo estranho ali no útero, algumas mulheres relatam que pode ter um aumento da percepção de cólicas no período menstrual e também um aumento do fluxo menstrual. Tem paciente que fala, para mim não mudou nada, tá? Agora, tem paciente que fala, não, tô com tanta cólica que não vale a pena manter esse método e eu prefiro tirar o método. Só tem como saber tentando, gente. Não tem como adivinhar o que vai acontecer com você. Então, você tem que optar e ver se você vai se adaptar ao método, tá? Então, a vantagem dele é que entre os não hormonais, ele é o mais seguro, tá? E não depende ali de você ter que lembrar de usar todo dia, então dá mais liberdade para essa mulher e ele tem uma longa duração. Então você coloca e não se preocupa ali por um longo período, né? Depois do DIU a gente tem, método não hormonal, a própria camisinha, né? Camisinha, a gente sempre fala de camisinha como se fosse camisinha masculina, então a gente lembra muito da masculina, mas também existe a camisinha feminina, tá? O que a camisinha vai fazer? Ela vai impedir a entrada do espermatozoide no trato genital. Ela é uma barreira, ela é um método de barreira que não vai deixar o espermatozoide passar, tá? Então, essa camisinha, ela tem que ser inserida da forma correta e como eu disse antes, vai encostar pinto na periquita, pinto na pepeca é igual tá de camisinha. Não dá vamos dar uma brincadinha, vamos dar uma colocadinha e vamos colocar só na hora de ejacular? Por quê? Porque antes da ejaculação, o homem, na fase de excitação, ele já produz ali algumas gotinhas lubrificantes que vão limpar o canal, porque o canal no homem, o urinário, é o mesmo do ejaculatório. Então, essas gotinhas servem para limpar o canal, alcalinizar o canal, tirar o ácido da urina, para não matar o espermatozoide na hora da ejaculação. Só que essas gotinhas já têm espermatozoide. Então, às vezes, ele coloca a camisinha para ejacular, mas o espermatozoide já foi antes, e você já engravidou antes, entendeu? E é por isso que a eficácia muda se você tiver esse comportamento, tá? Não é tão fácil engravidar com essas gotinhas aí, porque tem uma quantidade menor de espermatozoides, mas é possível, tá? Dependendo aí da fertilidade de cada uma. Então, o recomendado é que não. Qual que é a vantagem da camisinha? A vantagem da camisinha é que é de fácil uso, fácil acesso, custo baixo, né? E que ela evita, além da gravidez indesejada, principalmente para quem não tem parceria fixa, né? Não tem uma relação monogâmica, ela é a única que evita infecções sexualmente transmissíveis, tá? Mas qual que é a desvantagem? É o quebra-clima, né? Você tá ali naquele rala e rola, aquela coisa gostosa, tal, e na hora do auge tem que parar para botar a camisinha, tá? E aí eu sempre brinco com minhas pacientes no consultório, a tarefa de colocar a camisinha masculina no homem é uma tarefa a ser feita a dois. Porque homem com tesão, gente, não raciocina, tá? E aí bota a camisinha de qualquer jeito e acaba pocando a camisinha na hora da ejaculação. Lembrar que na hora da inserção da camisinha,
Eu nem coloquei aqui pra mostrar pra vocês o pênis, mas falhou, eu deixei pra trás. Achei que tinha trazido. A gente precisa tomar cuidado na hora da camisinha. Não rasgar a camisinha com o dente, tá? Ah, eu acho que tá ali. Eu esqueci, mas tá dentro da minha bolsa. Eu quero. A gente tem que abrir a camisinha, assim, ela tem essa rachurinha pra gente abrir sem ter que enfiar o dente. Tá aqui, eu acho, não? Aqui, ó. Tem uma bolsinha ali. Então, a gente tem que abrir a camisinha masculina sem colocar o dente, tá? Porque senão você pode furar o látex na hora que você colocar a boca aqui. Então, ele tem essa rachurinha pra isso, pra abrir facilmente aqui, ó, tá? E aí, abriu a camisinha, a gente tem que achar o lado da camisinha pra que a gente vai desenrolar, tá? Aqui, ó, meu pessoal auxiliar aqui já trouxe aqui pra mim. Eu até trouxe aqui, ó. Mas eu tinha esquecido de botar na mesa, gente. Foi mal. Mas a gente dá um jeitinho. Então, a gente tem que lembrar que precisa, né, de segurar o pênis ereto, né, esticar aquela pelinha para homens que têm o prepúcio, né, aquela pelinha que recobre a glande, a cabeça. Você tem que apertar a pontinha para tirar o ar, porque se você não tirar o ar e ficar o arzinho, na hora que a ejaculação sair com pressão, isso vai pocar, tá? É isso que faz pocar. Então, você tem que tirar o arzinho da pontinha. E eu sempre falo assim, dá uma torcidinha para garantir que o ar não vai entrar, tá? Encaixar ali na cabeça do pênis e começar a desenrolar até a base. Aí você vê aqui, ó, ficou murchinho. Você fez um vácuo. Então, na hora que a ejaculação sair com pressão, não vai estourar. Agora, se você vai encaixando a camisinha de qualquer jeito e o arzinho fica, quando ejacular, ela vai pocar, tá? Então, por isso que eu falo que é uma tarefa para fazer a dois. Porque senão, o homem tem que segurar o pau, apertar o arzinho, desenrolar a camisinha. Gente, ele não consegue, alguma coisa vai ficar sem fazer. Ou ele vai quebrar o pau, ou ele não vai tirar o arzinho, ou ele não vai desenrolar certo. Então tem que ajudar o parceiro nesse momento, tá? Qual que é a vantagem da camisinha feminina, tá? Vou pegar aqui, pra quem não conhece, vou mostrar uma camisinha feminina pra vocês. Voltei aqui com o meu protótipo de vagina novamente, tá? Preservativo feminino, ele é dado de graça na rede pública, nos postos de saúde, tá? Então, vamos abrir, tá? Ó, ele veio lubrificado e ele parece um sacão. Vocês já viram isso? Parece um sacão. Ele tem um anel dentro, igual o anel vaginal do anticoncepcional, tá? Que você vai ter que apertar aqui, ó, tá? E você vai introduzir na vagina. Introduzir e empurrar com o dedo até lá no final, porque ela tem que se encaixar lá. E aí ela vai ficar aqui pra fora, ó. Tá? Vocês já viram qual que é a desvantagem, né? Nada sexy, né, gente? Isso daqui vai ficar com essa coisa aqui pra fora. E na hora que começar a penetração aqui, ó, vai ficar um barulhinho, sabe de quê? De bala de mascar, assim, de plástico massacando, sabe? Assim, fica um plástico, tic, como se estivesse apertando uma sacola de supermercado. Essa que é a desvantagem dessa camisinha. Mas ela tem uma vantagem muito importante, tá? É a independência da mulher de não depender do parceiro para colocar. E ela pode ser inserida. Ah, você vai para uma night, assim. Você sabe que vai rolar. Você pode sair com ela inserida de casa. Você pode inserir horas antes da relação. Não precisa ser na hora da relação. Você já pode sair com ela de casa, tá? Que facilita as coisas, né? E ela também evita infecções sexualmente transmissíveis. Na hora de tirar essa camisinha, tem um detalhe, tá? A gente precisa de dar uma torcidinha aqui na boca para não sair escorrendo, tá? Antes de puxar, tá? Para jogar fora. E a masculina, na hora de tirar, tem que tirar ainda com o pênis ereto. Porque se esperar o pênis amolecer lá na vagina, ele vai vazar o esperma pelas laterais e aí pode engravidar do mesmo jeito. Mas qual que é a vantagem, então? Eles evitam tanto doenças, né, quanto o bebê. E a camisinha a feminina permite essa questão de inserir antes, mas tem essa desvantagem estética, é feia, né, ali na hora da relação, né? E também tem a questão do barulhinho, que às vezes incomoda. Parece estar amassando um plástico. Isso é bem desconfortável, a maioria dos casais não gosta, tá? Então, dos métodos não hormonais, eu ainda quero mostrar vou mostrar para vocês aqui, vou projetar na tela, porque é um método que no Brasil não pegou muito. Vou falar porque ele existe, esse aqui. Ele também é um método de barreira, ele também é introduzido na vagina,
Mas por que ele não pegou? Porque depois do advento da camisinha, que é muito popular, tá? Esse método ficou difícil de usar, tá? Porque, olha só, ele é um diafragma, ele é tipo um copinho, só que ele tem a empresa que produz ele. Para você usar, não é só chegar na farmácia e comprar. Então, você tem que procurar o ginecologista. O ginecologista vai ter que mandar medir, o ginecologista vai medir a sua vagina para mandar fazer um copinho adequado para o tamanho da sua vagina. E aí você teria que introduzir na vagina até 8 horas antes da relação, tá? Mas antes da relação, encher o copinho ali, essa parte côncava, com espermicida e colocar lá, tá? Para ele formar uma barreira ali na entrada do útero, vai ficar um copinho aqui no fundo, impedindo a passagem do espermatozoide, tá? Só que depende do ginecologista medir, depende de comercializar esse produto que é estrangeiro, que não vende no Brasil, tem que encomendar. Então acaba ficando muito difícil. Então no Brasil é um método que não pegou muito, mas que quando a gente vai para os Estados Unidos e Europa, lá existem algumas mulheres que optam por ele, tá? Por isso que eu tô falando dele, para vocês saberem que existe, mas acaba sendo bem difícil aqui. Eu particularmente sou ginecologista e eu nunca vi um desse na minha mão, só no papel, nos livros, então é bem mais difícil. Mas para vocês saberem que existe, tá? Então, dos métodos não hormonais é isso, tá? E agora a gente vai falar para fechar dos métodos naturais. Então, gente, quando a gente pensa em métodos naturais, a primeira coisa é o quê? A paciente que escolhe esse método é aquela paciente que quer uma abordagem mais natural. É aquela paciente que quer controlar o seu ciclo menstrual, quer saber como é o seu ciclo menstrual. Porque às vezes a menina fala assim, eu comecei a usar anticoncepcional assim que eu menstruei, para regular a menstruação. Aí comecei a vida sexual, continuei usando. Às vezes a mulher usou 15 anos e ela não sabe nem como é que é o ciclo dela. Então, às vezes, dependendo da idade, se ela tá numa idade ali que ela já tá planejando uma gravidez, né? Ela opta por um método mais natural para ela começar a conhecer o ciclo e planejar essa gestação. Mas ele também é uma opção para aquelas mulheres que, por questões religiosas, né, não podem fazer o uso de nada disso que eu falei para vocês. Porque algumas religiões não permitem evitar gestação, né? Algumas religiões falam que a gente tem que ter quantos filhos Deus mandar. E tudo bem, tá? É uma questão que a gente tem que respeitar e a gente tem que orientar a paciente a eficácia, como fazer e que ela faça da forma correta, né? Então, se ela opta por esse método, a gente quer ter o máximo de eficácia dentro do espectro que esse método permite, tudo bem? Então, a gente precisa falar deles. E muitas vezes no consultório, eu pergunto para a paciente, está usando alguma coisa? Ela fala, não, estou usando nada. E aí eu vou ver depois se está usando tabelinha ou está fazendo coito interrompido, né? E são métodos que falham muito, cuja eficácia é baixa, tá? Até 40% das vezes ele pode falhar. Mas são métodos que funcionam e que você depende de ter um próprio conhecimento mais adequado do seu corpo. E tem gente que conhece tão bem o próprio corpo que consegue usar de forma satisfatória. Eu tenho pacientes que usam a vida inteira por questões religiosas e que não engravidaram, só engravidaram quando quiseram. Mas aí depende de você conhecer seu corpo. E aí você tem que estar atento aos sinais. Uma barreira ao uso desse método é que em algumas doenças, por exemplo, se a paciente tem ovário policístico, cujo ciclo é irregular, já não dá para fazer, porque ela nunca sabe quando ela vai ovular. E o ciclo vai ser bagunçado. Então, esses métodos só podem ser utilizados por quem tem um ciclo bem reguladinho, bem certinho, tá? Outra desvantagem é se a paciente acabou de ter neném, está amamentando. Se ela está amamentando, ela não está ovulando por causa da amamentação. Mas quando ela voltar a ovular, ela vai ovular primeiro para menstruar depois. E às vezes ela acaba engravidando na primeira ovulação. Então, para quem está em um período de amamentação, também não é um método muito confiável, porque ela não tem como saber como está o ciclo, tá? Então, às vezes, ela não tem como saber como está o próprio ciclo, e isso atrapalha a utilização do método, tá? Mas a gente vai falar deles e vocês
se quiserem, optarem por esse método, tem que conversar com o médico de vocês para poder saber como usar ele de forma mais apropriada, mas vamos citar eles aqui. Então, o primeiro deles é a tabelinha. O que é a tabelinha, gente? Tabelinha ou método do calendário. Você tem que observar o seu ciclo por um tempo para saber de quantos dias é seu ciclo. Como eu falei, o ciclo tem duas fases. A pré-ovulatória, né? E a pós-ovulatória. Na pré-ovulatória está acontecendo o quê? Amadurecimento do óvulo e crescimento do endométrio para receber esse óvulo fecundado na época se você engravidar. Na pós-ovulatória você tem o quê? Aumento de progesterona, tá? E aí você não vai menstruar. Depois que cair, geralmente essa fase que tem um aumento de progesterona para manter esse endométrio, essa fase é fixa, ela dura 14 dias, tá? Então, numa mulher que tem um ciclo de 28 dias, ela tem uma fase de 14 dias de progesterona, ela vai ovular no 14º dia do ciclo. Mas se a mulher tem um ciclo mais curto de 21, 23, 22 dias, o seu médico vai ter que te ajudar a calcular qual é o dia da sua ovulação. Tem uma continha para fazer para te ajudar a fazer isso, mas ela é um pouquinho complicada e a gente tem que ensinar pessoalmente no consultório. Mas aí, sabendo o dia da sua ovulação, o método consiste em não ter relações sexuais no período ovulatório. Dessa forma, não vai acontecer encontro do espermatozoide com o óvulo. Qual que é o problema desse método? O problema desse método, por que ele falha muito? Porque hormonalmente, o dia que você não pode ter relação é o dia que você mais vai querer dar pro teu marido. Entendeu? Porque é o dia que você vai estar com muito tesão, subindo pelas paredes, porque o teu corpo tá pedindo para engravidar, tá? Então você tem que ter um autocontrole muito grande para dizer não. Esse que é o problema do método, tá, gente? Mas se você tem esse controle, tudo bem. Vai lá, procura o seu médico, ele vai te ajudar a calcular o seu período fértil e aí você vai evitar relação nesses dias. Existe ainda um método chamado temperatura basal. O que é temperatura basal? A nossa temperatura ela é a mesma quase todos os dias do ciclo menstrual. Mas no período fértil, a nossa temperatura ela sobe meio grau, tá? Meio grau. Então, para fazer esse método, você tem que comprar um termômetro basal, que é um termômetro que tem ali 2 casas depois da vírgula. Ele é mais preciso, tá? E a gente acha isso hoje na internet, é bem fácil, tá? Às vezes não acha na cidade e tal, mas encomendando na internet bem facinho, chega em casa tranquilo. E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que todos os dias deixar o termômetrozinho do lado da sua cama. Antes de levantar, antes de fazer qualquer esforço, com o termômetro do lado da cama, tem que medir sua temperatura, tá? E vai anotar. No dia que essa sua temperatura subir meio grau, é o dia que você começou o seu período ovulatório, tá? E aí você vai manter a abstinência do início do ciclo, isto é, do dia que a menstruação desceu, até a temperatura voltar a cair. Então você vai ter que evitar a relação por praticamente, se o seu ciclo é de 28 dias, por 15 a 16 dias, tá? Complicado. Complicado porque é metade do mês sem transar. Quem tem marido aí sabe que é meio complicado essa situação, né, gente? Até pra gente também, né? Não só pros maridos, mas você concorda que o assédio vai ser grande e a chance de você conseguir manter só esse método vai ser bem difícil. Por isso que acaba sendo um método que a gente não vê usando muito. A gente vê muitas pessoas fazerem essa controle da temperatura pelo motivo contrário, quando elas estão querendo engravidar, porque ela sabe que é o dia que ela tem que ter relação. Aí é mais fácil. Agora, evitar quase meio período fica difícil. A gente tem outro método muito legal. Esse método eu gosto muito, porque para quem não conhece o próprio ciclo, ou para quem não tem um ciclo regular, tá? Como no caso do ovário policístico, por exemplo, esse método é o seu corpo te dizendo que você está ovulando, tá? Então, além da questão do seio dolorido, que fica no período ovulatório, a gente tem um muco, vou mostrar para vocês, tá? Aqui na tela. Vamos voltar, eu acho, um pouco mais. Aí, a gente tem um muco, tá? O que acontece? O útero aqui dentro, ele é um ambiente sem bactérias, mas a vagina é um ambiente contaminado aqui embaixo.
Então, o nosso colo, ele secreta uma secreção que chama muco cervical. Toda mulher produz muco cervical, tá? Não existe mulher sem muco cervical. Só que, na maior parte do mês, quando eu não estou ovulando, esse muco ele é espesso, ele forma tipo uma rolha aqui, que não deixa as bactérias da vagina subirem para o útero, tá? E aí ele tá igual nessa imagem aqui, tá, gente? Nessa imagenzinha aqui, branquinha. Ele é um muco em menor quantidade, mais espesso, esbranquiçado. Em algumas pacientes ele pode ser meio amarelado, tipo um catarro de nariz, sabe? E ele é tão pequena a quantidade dele que muitas vezes muitas mulheres não percebem, porque ele é absorvido ao longo da parede da vagina e não chega a se exteriorizar pelo lado de fora. Mas quando a mulher entra no período ovulatório, o muco muda, porque a natureza é sábia. Então, no período ovulatório, o corpo quer que o espermatozoide passe. Então, ele vai deixar esse muco mais líquido, mais elástico e mais transparente para facilitar a passagem do espermatozoide. Então, a gente vai começar a eliminar a quantidade maior desse muco que você vai perceber na calcinha e ele vai estar igual tá aqui nessa foto. Igual uma clara de ovo, transparente e elástica. Às vezes você vai no banheiro fazer xixi e quando você se seca, vem aquela melecona que é o muco e é nesse dia que você não pode ter relação porque você está ovulando, tá? Então é o seu corpo te dizendo o dia que você não pode ter relação. Então você tem que estar atenta para isso, né? E existe o método sintotérmico, que esse, para quem quer métodos naturais, melhor ainda, que é o que? A gente juntar as duas informações. Então, eu vou controlar o meu ciclo. Hoje tem aplicativos para controlar ciclo, que até ajudam a gente, se você tiver um ciclo reguladinho, ele te avisa, maior probabilidade de dias de você estar fértil. E aí, você vai associar a tabelinha à observação do muco. Então, você juntou 2 métodos em um, isso aumenta a eficácia do método, tá? E aí você vai evitar relação nos dias em que você está fértil, tá? E não pode ter relação naqueles dias, tudo bem? E aí, se não tiver relação, não vai engravidar, porque não vai ter encontro de óvulo com espermatozoide. Jeane, por que falha muito? Falha muito porque algumas situações específicas podem alterar o dia da ovulação. Então, às vezes está muito estressada, muito nervosa, alterou a menstruação por algum motivo e você previa ovular num dia e a ovulação antecipou, né? E aí você acaba errando sua tabelinha. Mas se você estiver associando o método Billings, que é ver o muco junto, o muco ele vai te avisar se você está ovulando ou não. E aí, não tá na época que a minha tabelinha tá me avisando, mas eu já tô percebendo o muco filante, aquele muco transparente, evite, que é melhor garantir, porque o seu corpo tá te dizendo que você tá ovulando. Aí vamos ter que aprender a ler os sinais do próprio corpo, tá, gente? E o último método que eu gosto de falar que também tem eficácia semelhante a todos esses que eu falei, cerca de falha de todos esses que eu falei naturais, varia a falha de 30% a 40% de falha, tá? Em um ano de uso. Então, tem muita gente que eu chego no meu consultório, eu pergunto, a pessoa fala que está usando isso. Esse método, eu vou dizer para vocês que eu nem considero método, apesar de todo mundo usar como método, por causa do risco desse método. Isso tudo que eu tô falando aqui de método natural, ele tem uma taxa de falha, mas não oferece nenhum risco para você. Nem a tabelinha, nem a temperatura, nem, nem a visualização do muco cervical, que é o método de Billings, né? Ele só tem a questão chata de, às vezes, no dia que você tá com vontade de transar, você não poder transar, porque senão vai engravidar. Tem só esse inconveniente, mas eles são métodos, quando associados, ainda mais se você associar a tabelinha junto com o muco, funciona bem. E não oferece nenhum risco. Agora, o que é mais utilizado pelas pessoas é o que eu vou falar agora e ele oferece riscos. É o coito interrompido. O que consiste o coito interrompido? Coito interrompido significa que, na hora da ejaculação, quando o homem percebe que vai ejacular, ele vai tirar o pênis da vagina e vai ejacular fora, tá? Vários problemas nesse método. Como eu falei, o primeiro, tá? Primeiro problema é que ele já pode ter eliminado espermatozoides antes e ele não sabe que eliminou. Então, ele pode estar bem treinadinho para tirar na hora da ejaculação,
mas ele já engravidou a parceira antes da ejaculação. Então, isso é um problema. E o segundo problema, que para mim é o mais grave, é que esse método usado por longo prazo, ele gera um processo de ansiedade no homem tão grande, porque na melhor parte ali do prazer, tá? O homem tem que tirar. Aí ele fica, tira agora, não tira agora, tira agora, não tira agora, quer ficar mais um pouquinho, não quer ficar mais um pouquinho. Isso a longo prazo está provado que pode gerar distúrbios de ansiedade que vão levar a disfunções sexuais. Que tipo de disfunções sexuais? Os mais variados possíveis. Ejaculação precoce, tá? Ejaculação retrógrada, impotência sexual, dificuldade de manter ereção, por problemas emocionais relacionados à ejaculação. Então, na minha opinião, esse método deve ser desmotivado, não deve ser incentivado, porque ele oferece riscos para o seu parceiro, para o homem. Você é homem que está assistindo e faz coito interrompido. Escuta o que eu vou dizer. Melhor chupar bala com papel do que parar de chupar bala. Tá me entendendo? Então, é melhor usar camisinha e aproveitar o seu sexo até o final, mesmo que a camisinha tire um pouco a sua sensibilidade, do que a longo prazo você ter uma impotência e não conseguir mais ter relações com a sua esposa. Então, eu não acho um bom método, tá? Por causa disso, tá? Então, isso é um método que falha muito, né? E que vai trazer problemas para vocês a longo prazo, tá? Então, eu não recomendo o uso do coito interrompido de forma alguma. E eu vejo que é um método que muitas pessoas usam com frequência, tá? Então, é melhor você que quer usar o método natural, que aprenda a fazer a tabelinha associado com a avaliação do muco cervical, né? É muito melhor que você faça isso. Não é por questões religiosas. A gente só não quer usar hormônio, não quer usar outro método. Não tem problema nenhum. Faz a tabelinha com a avaliação do muco cervical e usa camisinha no período fértil, tá? Mas pelo menos você vai aproveitar o seu sexo até o final e você não vai correr o risco de ter problemas de disfunção sexual no futuro, principalmente você homem. Para a mulher não oferece esse tipo de risco, mas para o homem sim, tá, gente? Então, cuidado, tá? Pontos importantes que a gente precisa falar sobre os métodos naturais, né? Essa eficiência vai variar bastante, vai depender de quão treinado você está em conhecer seu próprio corpo para poder utilizar o método, o quão disciplinada você é para poder fazer a anotação da tabelinha e se abster das relações no período que não pode, né? Não protegem contra infecções, então, para mulheres que não têm parceiro fixo, que não são casadas, não é uma boa opção, é melhor optar pela camisinha. E precisa dessa educação, desse conhecimento do ciclo que o seu ginecologista pode te ajudar para que você possa utilizá-lo. Mas eles são válidos e podem ser utilizados sim, desde que você esteja bem orientada a respeito de como fazer cada um deles, tá? Bem, partindo aí para o bloco 5, que é o nosso bloco de conclusões a respeito dos métodos anticoncepcionais, eu acho que eu consegui abordar a maior parte deles, falar eficácia, vantagem, desvantagem. Se eu não falei o que você queria saber, me pergunta aqui que eu vou te respondendo ao longo dos dias aí, a partir da publicação do episódio. E se você quer saber sobre um método específico mais a fundo, a gente pode, dependendo aí da demanda, fazer um episódio só para isso. Então não deixem de comentar aqui que a gente adequa, tá, galera? Agora eu vou para a conclusão, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui primeiro, gente. Falei pra caramba, tô até a voz falhando, tá? O que eu quero reforçar com vocês? Eu vou até ler aqui para não deixar de falar nada que eu acho importante, porque para não esquecer nada, né? Porque a gente acaba às vezes esquecendo as coisas na hora da discussão. Primeira coisa é reforçar a individualidade da escolha. Então, cada método vai depender do que faz mais sentido para você, de todas essas questões que eu pontuei. Então, essa escolha é individual. O melhor método para a Jeane, às vezes, não é o melhor método para você, tá? A gente tem que incentivar aí a busca de um profissional para te orientar como usar cada método. Porque eu falei aqui os principais pontos, mas existem detalhes específicos sobre cada um que dá um podcast para cada, gente. Então,
é importante, a partir do momento que você escolher um método, você conversar com o seu médico sobre ele. E se você optou por um método invasivo, que quer dizer, um método que precisa ser colocado alguma coisa em você, como o DIU, tanto o hormonal quanto o de cobre, ou um implante, né? Você precisa estar ciente de que você tem que ser apresentado a um termo de consentimento livre e esclarecido, falando dos riscos desse método, porque é um método invasivo, e você tem que ser orientado e assinar isso, tirar todas as suas dúvidas com o seu médico antes da colocação, tá? Isso é muito importante. É importante a revisão periódica do método. Então, se eu coloquei um DIU, existe um acompanhamento desse DIU para ver se depois da inserção ele continua bonitinho lá dentro no lugar, tá? Porque ele pode deslocar. Então, para ele fazer efeito, ele tem que estar, o DIU de cobre, perfeito no lugar. Se ele desviar um pouquinho, a implantação pode acontecer atrás, tá? E aí, a eficácia pode cair. Então, quem usa DIU de cobre precisa estar fazendo o seu check-up regular e ultrassom transvaginal para avaliação desse DIU, tá? E essa regularidade vai ser dada pelo seu ginecologista. O DIU hormonal, ele é um pouquinho diferente, porque como ele libera hormônio, e na maioria das vezes ele impede a ovulação, ele vai, mesmo que ele desloque um pouquinho do lugar, ele vai continuar liberando hormônio. Então, ele não precisa estar perfeitamente na cavidade como o DIU de cobre. Mas você precisa também fazer o acompanhamento dele para ver se está tudo bem, se ele está no local, se ele não deslocou. Então, tem que fazer a revisão periódica do método, tá? Relembrar, né, que eles não são definitivos e eu queria lembrar que eu acabei até pulando aqui um pouquinho por causa do tempo, mas eu quero fazer essa colocação. Eu acabei falando dos métodos que são reversíveis, mas tem aqueles métodos irreversíveis, que é o que? A esterilização, tanto masculina quanto feminina. É uma possibilidade desde que você tenha certeza de que você não quer mais ter filhos e que você não se arrependerá. Lembrar que hoje, como eu mostrei a tabela no início, a gente tem métodos que têm eficácia maior do que a esterilização, tanto masculina quanto feminina, tá? E que são reversíveis. Não façam opção por vasectomia e laqueadura pensando que depois vocês possam reverter, porque isso é possível, mas na prática nem sempre a gente consegue. Então, se você optou por um método irreversível, é para ser irreversível, é para não ser possível voltar atrás. Então, eu na minha prática clínica não gosto muito desses métodos, porque eu pego muita paciente com um quadro de infertilidade que tem que recorrer a processos de reprodução assistida, de fertilização in vitro, porque se arrependeram de fazer uma vasectomia ou uma laqueadura. Então, a gente sabe o dia de hoje, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Você pode, aí você fala assim, não, doutora, eu tenho certeza do meu relacionamento, não vou me separar do meu parceiro ou da minha parceira, não vou me arrepender de ter feito a esterilização. Mas situações extremas que eu já vi que podem acontecer, tá? Por exemplo, você laqueou com 25 anos de idade, aí ficou viúva aos 30, causou aos 35 de novo com outro homem que não tem filhos e você tá esterilizado. Isso pode ser um problema no seu relacionamento futuro. Você é homem, fez a vasectomia, a sua esposa teve um câncer de mama e faleceu, Deus me livre, mas aconteceu. Você vai refazer sua vida com outra mulher que não tem filhos e você está esterilizado. Então, esses métodos, eles são irreversíveis e você pode se arrepender. Então, tenham certeza disso. Passe por uma avaliação psicológica antes dessa decisão e de que você realmente não se arrependerá. Se não, gente, não faça. Existem esse monte de coisas aí que eu mostrei para vocês que vocês podem optar com baixo índice aí de falhas, de efeitos colaterais, para todos os gostos, né? Mas que são reversíveis, tá? Então, lembrar que nenhum método é 100% seguro, nem mesmo a esterilização, nem a laqueadura e nem a vasectomia, tá? Mas para finalizar essa questão, eu gostaria de falar também que acabou de mudar a legislação sobre esterilização, então antes você, mulher, para fazer uma esterilização, você dependia da autorização do seu esposo, você, homem, também da sua esposa, e agora, com a mudança na nova legislação, isso não é mais necessário,
tá? Você pode fazer a esterilização até sem filho vivo, tá? Mas tenha certeza dessa decisão antes de tomar essa decisão, tá? Por isso que eu acabei nem falando aqui, porque a gente acabou focando mais nos métodos reversíveis, tá? Mas são métodos, são válidos, né? E você precisa estar ciente que eles existem, tá? Então, lembrar de que mais do que escolher o método ideal, o importante é escolher o que é melhor para você. E que a gente vai ter que escolher que preço, como eu disse lá no início, a gente vai querer pagar, né? E ver se a gente está disposto a pagar esse preço, tá bom? Eu espero que tenha sido esclarecedor, que vocês tenham gostado do episódio. Para quem ainda não me segue, eu tô deixando aqui as nossas redes sociais para que vocês possam nos seguir e obter mais informações sobre esse e outros temas sobre saúde feminina. Não deixe, se você chegou aqui no canal agora, de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações do episódio, tá? Dá uma força pra gente, para que a gente possa continuar se sentindo estimulado para produzir esse tipo de conteúdo de qualidade, para você se esclarecer e ter cada vez mais conhecimento sobre a sua saúde. Então, ficamos aqui com esse episódio e não se esqueçam, conhecimento é poder.